Há algo invisível que prende milhões de pessoas no mesmo ponto da vida: o medo. O medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de perder, o medo de tentar e falhar. Napoleon Hill dizia que o medo é o ladrão silencioso que entra na mente antes de roubar o bolso. E ele não vem gritando. Ele sussurra. Sussurra que você não é capaz, que é arriscado demais, que talvez não dê certo. E quando você acredita nesse sussurro, o medo vence. Mas quando você o encara com fé, o medo desaparece, porque ele nunca foi real. Apenas uma sombra da sua imaginação. Hill ensinava que o medo é criado e sustentado pela própria mente. O mesmo poder que o alimenta é o poder que pode destruí-lo. Por isso, a primeira chave da sua libertação é compreender que o medo não vem de fora. Ele nasce dos seus pensamentos. E os pensamentos podem ser mudados. Todo pensamento gera uma emoção. E toda emoção cria uma frequência que molda a realidade à sua volta. O medo é apenas fé invertida. É acreditar mais no fracasso do que na vitória. Mas quando a sua fé se alinha ao propósito, o impossível começa a se mover. Napoleon Hill afirmava que existem 6 medos básicos que governam a humanidade. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E por trás de todos eles, há apenas uma raiz: a falta de fé em si mesmo e no poder divino que o criou. Porque quem confia em Deus e acredita no seu próprio valor não teme o futuro. Ele sabe que, aconteça o que acontecer, sempre haverá um caminho preparado. Vencer o medo não é fingir que ele não existe. É olhá-lo de frente e dizer: você não me controla mais. É escolher a ação mesmo tremendo. É seguir em frente mesmo sem garantias. Porque a coragem não é ausência de medo. É decisão de continuar apesar dele. E é aí que o milagre acontece. Cada vez que você enfrenta o medo, ele perde força. Cada vez que você avança, mesmo inseguro, algo dentro de você desperta. E um novo nível de poder nasce. Hill dizia que o medo é a prisão dos que duvidam, mas também o combustível dos que creem. Porque quando você o transforma em motivação, ele se torna o fogo que purifica e não o que destrói. O segredo está em mudar o foco. Em vez de olhar para o que pode dar errado, olhe para o que pode florescer. Em vez de se concentrar na falta, concentre-se na semente. Tudo o que você teme é menor do que o poder que habita em você. Quando o medo chega, observe-o como um visitante. Ele vem para testar o quanto você acredita em si mesmo. E se você não reagir, ele vai embora. Se o medo o faz recuar, ele vence. Mas se o faz avançar, ele se torna o seu mestre mais sábio. Porque cada medo superado fortalece a sua mente e o aproxima da sua verdadeira essência. A alma que venceu o medo é a alma que não pode mais ser destruída. Napoleon Hill acreditava que a fé é a única força capaz de dissolver o medo. E essa fé não é apenas religiosa, é espiritual, racional e prática. É a fé em Deus, na sua missão e na própria capacidade de criar a realidade que deseja. Quando a fé se torna ação, o medo se transforma em aprendizado. A mente que ora com convicção e trabalha com propósito se torna invencível. Ela se alinha à inteligência infinita, a mesma força que guia os planetas. Abre portas, cura feridas e coloca tudo no lugar. Viver sem medo não significa viver sem desafios. Significa viver com a certeza de que,
Qualquer que seja o desafio, você não está sozinho. Deus caminha à frente dos que acreditam e ilumina o caminho dos que seguem firmes. Por isso, Napoleon Hill sempre dizia: a fé é o ponto de partida de toda riqueza. Não apenas riqueza financeira, mas riqueza de alma, de saúde, de sabedoria, de amor. Tudo o que é sólido nasce da fé. Tudo o que é instável nasce do medo. Se você quer vencer o medo, alimente a mente com coragem. Cerque-se de vozes que o elevam, de livros que o inspiram, de pessoas que o lembram de quem você é. Afaste-se do ruído da negatividade, das conversas que o diminuem, dos ambientes que o drenam. O medo se multiplica na escuridão da dúvida, mas desaparece na luz da consciência. Então acenda essa luz dentro de você. A cada dia declare: eu sou maior do que o medo. Eu confio no tempo de Deus. Eu ajo mesmo sem garantias. E você verá o medo se tornar pequeno, até não restar mais nada. A vida vai recompensar sua ousadia, porque o universo responde a quem se move. A fé é o motor invisível de todas as vitórias. E quando você se torna inabalável, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra o mundo e começa a fluir com ele. O medo não o encontra mais, porque a sua energia vibra em uma frequência mais alta. Você deixa de ser reativo e passa a ser criativo. Você entende que tudo o que acontece, até o que dói, é parte do seu crescimento. E então, finalmente, você se torna livre. Lembre-se, o medo é o maior ladrão de sonhos. Mas a coragem é o código que abre todas as portas. A vida não espera que você esteja pronto. Ela espera que você confie. Não existe momento perfeito, existe decisão. E quem decide com fé, transforma o impossível em história. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez esta mensagem tenha vindo para lembrá-lo de que você não nasceu para viver, preso pelo medo, mas para caminhar em liberdade e poder. Deus não o criou para ser escravo da dúvida, mas comandante da sua própria mente. E toda vez que o medo tentar voltar, lembre-se, ele é só um eco. Você é o som original. Ele é sombra. Você é luz. Haja mesmo com o coração acelerado. Ore mesmo sem ver saída. Acredite mesmo sem entender o caminho. Porque quando você dá o primeiro passo, o chão aparece. E o impossível começa a se curvar diante de você. E que este vídeo seja o lembrete que faltava. Você pode vencer o medo, reconstruir sua fé e viver em propósito. Você nasceu para ser inabalável. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa recuperar a coragem. Deus caminha com quem não desiste, e o medo nunca vence quem vive pela fé.